Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. Nosso último tópicozinho de gases ideais ou gases perfeitos será para a gente falar sobre isotermas. Nas isotermas, a gente tem que lembrar do que são as transformações isotérmicas, porque as transformações isotérmicas têm tudo a ver com isotermas. Isotermas nada mais é do que a curva característica de uma transformação isotérmica, onde a temperatura ela é constante, onde a temperatura não varia. Então, repetindo, isotermas nada mais é do que essa hipérbole, que é essa curva característica de uma transformação isotérmica, onde a temperatura não está variando. A gente até chegou a dar uma olhada nesse gráfico na nossa primeira aula, quando eu falei dessas transformações iso, que aí tinha transformação isotérmica, isométrica, que é de volume constante, também pode ser chamada de isovolumétrica ou até mesmo de isocórica, e falei também da isobárica, pressão constante. Então, se você não lembra, dá uma passadinha lá, volta no vídeo, na primeira aula de gases ideais, depois volta aqui porque eu só vou falar de isotermas hoje, só vou falar de isotermas nesse vídeo, por conta da grande gama que tem de questões para a gente resolver sobre esse tópico específico de isotermas. Então, gráfico pressão por volume, a gente tem aqui inicialmente, e eu coloquei duas hipérboles, duas curvas aqui características de uma transformação isotérmica, ou seja, duas isotermas. Uma está com uma temperatura T1 de 100 kelvins, a outra está com uma temperatura T2 de 200 kelvins, ou seja, o dobro da anterior. Pela relação de Clapeyron, ou a equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT, eu vou isolar o P, a pressão P, ou seja, passar V para cá dividindo. Vamos ter P igual a nRT sobre V. Quero que você perceba que, como é um gráfico de P, pressão por volume V, eu quero exatamente relacionar o P com o V. Tudo isso aqui que está no numerador, nRT, vai ser uma constante. E agora, utilizando relações matemáticas, ou então a matemática aplicada à física, quero que você perceba que isso aqui nada mais é do que uma função, onde o P representa o y e o V representa o x. Então, seria uma função do tipo y igual a x. E aí, se você tem essa dificuldade de enxergar matematicamente, você vai ter que ir lá recorrer também à sua aula de funções na matemática. No entanto, isso aqui tem uma propriedade muito importante aqui de funções racionais, que é o seguinte: se esse a ele é uma constante, quero que você perceba que achar a temperatura num gráfico que não tem nos seus eixos a temperatura vai sair pela análise desse A aqui que é constante. Vou repetir a ideia. Apesar de o gráfico ser P por V, a gente quer analisar a temperatura, mas a gente tem P e V e não tem temperatura aqui diretamente visível para a gente. Como que a gente vai relacionar isso, a temperatura com P e V? Aqui, ó, analisando a constante A. Se essa temperatura for aumentando, significa que esse A está aumentando. Se a temperatura for aumentando, esse A está aumentando. E lá na matemática, em funções racionais, se você bem perceber, se você bem lembrar, conforme essa constante vai aumentando, a gente vai tendo um afastamento do gráfico da origem, que seria o zero aqui, na verdade 0, 0. Em outras palavras, e para finalizar o assunto, o que eu quero dizer é: quanto maior for a temperatura do gás, mais afastada do eixo será a isoterma. Quanto maior for a temperatura, mais afastada do eixo será a isoterma. As curvas mais afastadas da origem serão isotermas com temperaturas maiores. Não à toa eu desenhei aqui o segundo gráfico da transformação CD com uma temperatura maior de 200 Kelvin do que a transformação AB. As duas são isotermas, no entanto a temperatura T2 é maior porque ela representa uma curva mais afastada da origem.
Isso vai nos ajudar a poder resolucionar alguns exercícios. Porque vejamos, eu tenho um gráfico PV. Vamos supor que ele nos forneça uma transformação aqui representada na horizontal em rosa, que vai aumentando o volume, veja a seta indicando o aumento de um volume, mais uma pressão constante. Então, é uma transformação isobárica. Vou colocar aqui, isobárica. Pressão constante e o volume aumentando. A gente quer procurar uma relação com temperatura, quer saber se ela está aumentando, diminuindo, se ela é maior ou menor e por aí vai. Um aluno comum, ele olhando pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, teria o seguinte pensamento. Bom, a pressão é constante, então não mexo nela. N é constante, a gente está supondo aqui sistemas fechados. Então N constante, uma situação bem simplificada mesmo. R já é constante por si só. Então eu posso relacionar volume com temperatura. Se o volume está aumentando e eu consigo enxergar isso no gráfico, a temperatura tem que aumentar proporcionalmente. Então o aluno comum, ele consegue, de certa forma, relacionar e encontrar a temperatura aumentando, nesse caso, pela PV igual a nRT. Dá certo. Se você estiver no desespero e só lembrar dessa forma de resolucionar uma questão, tudo bem, vá na fé, vai dar certo. Mas eu quero te dar uma sacada um pouquinho melhor. Mas voltando. Tudo bem, isobárica. V aumentou, T aumentou. Aí ele te dá uma outra transformação aqui na vertical representada em roxo. Essa é uma transformação isovolumétrica. Veja que o volume agora que está ficando constante. Vou colocar aqui, ó, isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica. Estou colocando um nome curto para ter espaço aqui. Na isovolumétrica, o volume agora que é constante. N é constante, sistema fechado, R é constante por si só, então nós temos uma relação de pressão por temperatura. E a pressão ela está aumentando, veja o sentido da seta. Se a pressão está aumentando, a temperatura obrigatoriamente tem que aumentar proporcionalmente. Então, um aluno comum também dá conta por PV igual a nRT, como já disse. Agora, imagine essa situação aqui, essa transformação verde. Essa é uma transformação que eu costumo chamar para vocês, meus amores, de isonada. A gente tem uma isobárica, uma isométrica, uma isotérmica. Essa aqui é uma isonada. Vou até colocar aqui para você, ó. É uma isonada. Claro que é uma brincadeira, mas é para você perceber que essa transformação ela vai ser um pouquinho mais difícil de você analisar por PV igual a nRT. Dá para analisar, mas aí fica um pouquinho mais difícil. Nada fora do comum também. Vamos ver aqui, ó. PV igual a nRT. Se você perceber bem, o volume dessa transformação está aumentando. O volume desse gás está aumentando. A pressão também está aumentando. Como é que eu vou relacionar agora PV igual a nRT, PV com T? Como é que eu vou relacionar essas três variáveis quando elas estão variando ao mesmo tempo? Porque veja que aqui tudo fica constante e eu relaciono com duas setinhas. Mesmo caso na transformação isométrica. Agora nessa transformação em verde isonada, a gente tem que relacionar as três letrinhas P, V e T ao mesmo tempo. Então é um pouquinho mais complexo. Mas vamos lá. N é constante, sistema fechado. R é constante por si só. A pressão ela está aumentando, gente. A pressão ela está aumentando. O volume também está aumentando ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que analisar o produto PV aumentando de uma maneira só, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se P, a pressão, duplicar e o volume também duplicar, nós vamos ter um aumento total desse produto PV de 4. Se a pressão duplicar, o volume duplicar, o produto PV está aumentando 4 vezes. 2 vezes 2 está dando 4. Isso significa que a temperatura vai ter que aumentar não 2 vezes, mas sim 4 vezes também. Porque o que importa é a relação do produto P e V, que está aumentando tanto P quanto V, fazendo com que a temperatura aumente proporcionalmente, no entanto, 4 vezes.
Beleza? Então dá para achar também, só que aí você tem que relacionar 3 setinhas agora, P, V e ainda tem o T aqui da temperatura. Qual é a sacada dessa parte desse vídeo? Eu quero que você enxergue, sempre nesse gráfico de PV, eu quero que você enxergue isotermas invisíveis. Então vou até colocar aqui, ó, isotermas invisíveis. Sim, invisíveis. Por que eu digo que são invisíveis, entre aspas aqui? Porque na questão ele não vai te fornecer essas isotermas invisíveis. Ele não vai te fornecer essas isotermas. Você que tem que visualizar. Por isso eu digo invisíveis. Ele vai te dar, por exemplo, essas transformações aqui, uma isobárica, uma isonada, uma isométrica e por aí vai. Mas você vai visualizar isotermas invisíveis. Por que eu quero que você visualize isso? Porque vamos supor que ele te forneça essa transformação aqui isobárica. Só de olhar, vou até dar uma diminuída aqui para você perceber. Só de olhar o gráfico, você percebe que ele está saindo de um ponto que pertence a uma isoterma mais próxima da origem, do zero aqui, e indo para uma isoterma mais afastada. O que isso significa? Que a temperatura aumentou. Se ele te fornecer, por exemplo, essa transformação aqui isométrica, essa transformação isométrica, isovolumétrica, isocórica, ela está saindo, vou aumentar um pouquinho para ficar digno da minha resposta, da minha análise. Ela está saindo de uma isoterma que está mais próxima do eixo da origem e indo para uma isoterma que está mais afastada da origem. Então a temperatura também aumentou. E se ele te der até mesmo uma transformação isonada, gente? Uma transformação muito doida, isonada. Você está percebendo que ela está saindo de uma isoterma que está mais próxima da origem e indo também para uma isoterma que está mais afastada da origem. Então, a temperatura aumentou também. Vou te dar alguns casos, olha. Gráfico pressão por volume. Esse gráfico na horizontal, já verificamos. A gente tem várias isotermas aqui invisíveis, a temperatura está aqui, então, aumentando. Pronto, temperatura aumentando. E se fosse esse tipo de gráfico aqui, onde temos uma transformação isométrica, isovolumétrica, com a pressão diminuindo? Se a gente visualizar hipérboles isotermas invisíveis aqui, a gente consegue perceber que ele está indo de uma isoterma mais afastada da origem, indo para uma isoterma menos afastada ou então mais próxima da origem. Então a temperatura aqui está diminuindo. Pronto, a temperatura está diminuindo. No terceiro caso, nós temos que está se aproximando da origem. Se está se aproximando da origem, a temperatura está diminuindo. Prontinho. Nesse quarto gráfico aqui, ele está se afastando da origem. Se está se afastando da origem, a temperatura está aumentando. Esse caso aqui, acabamos de ver, que é a transformação isonada, temperatura aumentando. Esse aqui também é um gráfico de transformação isonada, no entanto, ele está se aproximando da origem. Isso significa que a temperatura, está diminuindo. E se ele te der esse gráfico aqui e te afirmar, cuidado, ele te afirmar que é uma isoterma. Pô, se é uma isoterma, a temperatura nem está aumentando nem diminuindo. A temperatura ela é constante. Cuidado, tá, gente? Porque a questão ele tem que te informar que é uma isoterma ou te dar indicativos de que se trata ali de uma isoterma. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Pô, João, gostei dessa brincadeira. Significa então que eu posso sempre fazer esse recurso de analisar afastamento e aproximação da origem e aí identificar se a temperatura está aumentando, diminuindo ou até mesmo ficando constante? Não, nem sempre isso vai dar certo. Apesar de a gente ter feito uma lista aqui de gráficos que podem sim aparecer e te ajudam bastante, isso não é uma regra geral. Tem alguns casos que são polêmicos, como por exemplo esse aqui em laranja, fiz até o destaque em laranja para você perceber que é um caso polêmico. Veja, aqui a gente não tem como afirmar que está se aproximando ou está se afastando da origem. Não dá para chutar, gente. Não vá no chute porque você pode acabar se dando mal. A gente não pode, por exemplo, afirmar, deixa eu fazer o copia e cola aqui para você. A gente não pode afirmar que esse ponto do início aqui representa
a mesma isoterma desse ponto aqui de baixo. Eles não necessariamente vão estar na mesma curva. Entende o que eu quero dizer? Se eles não estão na mesma curva, eles não fazem parte da mesma isoterma, não fazem parte, não têm a mesma temperatura. Então a gente não tem como afirmar se está aumentando, diminuindo, se está constante. Esse caso aqui é um pouquinho polêmico. Então, nesses casos polêmicos, a gente vai ter que ter uma outra saída, que vai ser analisar não de uma maneira qualitativa como nós verificamos aqui. Maneira qualitativa, verificar se está aproximando ou está se afastando da origem. A gente vai ter que recorrer a um tratamento quantitativo, analisando o produto, a multiplicação de P pressão por V volume, o produto PV. Para analisarmos o caso de quantitativo de um produto PV, eu trouxe um exemplo aqui para a gente. Eu tenho um gráfico de pressão por volume, onde agora ele forneceu os valores numéricos. Anteriormente, naquele tratamento qualitativo, ele nem precisa te informar valores numéricos no gráfico, porque a gente consegue fazer essa avaliação qualitativa. Aqui agora, como ele te deu os números, é importante que você acenda uma luz na sua cabeça para esse tratamento quantitativo que nós vamos fazer. Então, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. O que a gente vai fazer? Se utilizar aqui da relação PV igual a nRT. Estamos supondo um sistema fechado, então N constante, R já é constante por si só. Quero que você visualize que o produto PV ele é proporcional à temperatura. Por isso que a gente vai fazer a multiplicação de P por V, pressão por volume, e identificar o valor da temperatura. E com isso a gente vai saber, analisando dois casos, ou dois ou mais casos, a gente vai conseguir visualizar se a temperatura está aumentando, diminuindo ou até mesmo ficando constante, participando de uma mesma isoterma. Vamos olhar o ponto A inicialmente. O ponto A ele tem uma pressão de 5, aí a gente tem que colocar as unidades, claro. Vamos supor que a pressão esteja em atm e o volume em litros mesmo. Então, a pressão no ponto A vale 5 atm e um volume de 4 litros. Como que eu vou verificar o produto PV? Faço a multiplicação. Vai ser 5 vezes 4, ou seja, 20. É claro que aqui as unidades não vão importar muito nesse momento. A unidade PV, porque aí você poderia responder atm vezes litro. Ok, mas aqui a gente não está muito interessado no resultado com a sua dimensão ou com as suas unidades. Quero apenas que você se atenha ao valor numérico para saber se a temperatura vai aumentar, diminuir ou está ficando constante. Vamos analisar agora o ponto B. No ponto B, a pressão é de 5 atm. O volume agora é de 10, então 5 vezes 10 vai dar 50. Veja que aumentou. O produto PV no ponto B tem um valor maior do que o produto PV no ponto A. Isso significa que de A para B, a temperatura aumentou. É claro que você pode visualizar aqui, como a gente viu, isotermas invisíveis e perceber que o ponto B ele está mais afastado do que o ponto A da origem, que seria o 0, 0. Dá para perceber também, é claro, é um exemplo bem simples. No entanto, tenha em mente todos esses recursos que eu estou te fornecendo. São casos muito gerais, casos muito recorrentes em questões. Por fim, vamos analisar o ponto C. Ponto C, nós temos uma pressão de 2 atm e o volume de 10, ou seja, 20. Olha que interessante. O ponto A e o ponto C, eles têm o mesmo valor, 20. Isso significa que nós temos uma isoterma que liga esses dois pontos A e C. A e C possuem ali uma isoterma. Eles têm a mesma temperatura. O ponto A e o ponto C têm a mesma temperatura. Então, esse é um novo recurso para você ter, um recurso até mais geral, para você ter em mente para analisar se a temperatura está aumentando, diminuindo ou ficando constante, como nós vimos aqui no caso de A e de C. Por fim, para a gente finalizar, vamos fazer um exercício. Nesse exercício eu trago um gráfico, onde temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e alguns valores numéricos. Perceba que no ponto A ele está com 2 litros de volume,
mas a pressão não foi dada. É uma pressão P genérica, que, claro, a gente vai ter que calcular daqui a pouco. O sistema é fechado, ou seja, o número de mols é constante. E ele afirma que a transformação BC é uma isotérmica. Ele quer que a gente determine a temperatura no ponto B, a temperatura no ponto C e a pressão P no gráfico. Primeiro, calculando a temperatura no ponto C, quero que você perceba que eu peguei os pontos A e os pontos C. Então, eu peguei o ponto A e o ponto C para aplicar ali a lei geral dos gases ideais e relacionar o estado A com o estado C, estados de equilíbrio termodinâmico. Pressão no A vezes o volume de A dividido pela temperatura no A é igual a pressão de C vezes o volume de C dividido pela temperatura de C. Com isso, nós vamos perceber, por exemplo, que nessa transformação AC, a pressão é constante. É uma transformação isobárica. Ou seja, as pressões são iguais, então podemos cancelar PA com PC. Nós vamos ter que o VA vale 2 litros, dividido pela temperatura em A, dividido pela temperatura TA, que vai valer 27 graus Celsius? Não, nós temos que converter essa unidade graus Celsius aqui, essa escala graus Celsius, na verdade, para Kelvin. Como que a gente faz isso? Somando 273, o que vai nos fornecer o valor de 300. Isso vai ser igual, volume no ponto C é de 6 litros, dividido pela temperatura em C, vai totalizar ali 900 Kelvin. Claro que você deve visualizar isso aqui com outros olhos mais maduros. No ponto A, nós temos um volume de 2 litros. No ponto C, nós temos um volume de 6 litros. Ou seja, de 2 para 6, triplicou o volume. PV igual a nRT nos leva a deduzir que se P é constante, transformação isobárica, se eu triplico a pressão, eu tenho que triplicar a temperatura. Então, isso já nos forneceria um valor ali de 900 Kelvin. Continuando, como ele afirmou na questão que B e C participam da mesma isoterma, é uma transformação isotérmica, a gente já sabe o valor da temperatura B. TB igual a TC igual a 900 Kelvin. Por fim, vamos calcular a pressão no ponto P. A pressão no ponto A, que ele chama de P. PA/VA sobre TA igual a PB/VB sobre TB. Eu usei o ponto B e o ponto A para calcular a pressão no ponto P. Veja que a transformação AB é uma transformação isovolumétrica. Podemos, então, cancelar o volume A com o volume B, sobrando P, que é o que ele chamou de pressão no ponto A, sobre a temperatura em A, que é 300, igual a 3, que é a pressão no ponto B, está lá no gráfico, dividido pela temperatura ali no B, que a gente calculou anteriormente, 900. A pressão vai ser, então, de 1 atm. Claro, de novo, repito a ideia que você pode perceber que a pressão, nesse caso, a temperatura, nesse caso, ela também teve uma relação ali de triplicar. A temperatura em A, ela vale 300 Kelvin. A temperatura em B vale 900, ou seja, triplicou de A para B. Isso faria com que a pressão também triplicaria do ponto A até o ponto B. Para isso acontecer, o único valor aqui que pode admitir é de 1, porque de 1 para 3 triplicou. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Valeu, valeu, fui!